Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo. Hoje, sexta-feira, 28 de junho de 2019, estamos iniciando mais uma edição do Jornal Nova Era. Jornal Nova Era que tem nos auxiliando na transmissão Boris Maciel, Marcos Magrini, atendendo as ligações no 0800 979 5011 ou o WhatsApp, você pode também mandar 996433827. A Verinha nos ajudando nesta transmissão. A equipe aqui de comentaristas de sexta-feira presente, ela que é comunicadora da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, Kátia Pelli, boa tarde. Boa tarde, que bom ter você aqui do meu ladinho. Obrigado. Sextou legal hoje, viu, gente? O filósofo radialista, compositor Odair Zanella, boa tarde. Boa tarde, Damião, Kátia, Alex, nosso convidado, já vamos recebê-lo daqui a pouco. Queridos amigos da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. O Alex Ribeiro é autor do livro Modigliani, vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Alex Ribeiro do Prado. Boa tarde, Alex. Muito boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado a você, Damião, Kátia, Odair, é um prazer estar aqui com vocês e participando desse programa lindo com você também em casa. Eu acho que vai ser muito interessante, muito oportuno. Esse papo vai ser muito gostoso. E previsão do tempo para hoje: Sorocaba, Três Corações e Guarulhos. Guarulhos, a máxima é de 26 graus. Sorocaba tem uma máxima de 29. Três Corações, a máxima é de 26. O resumo das notícias do dia: o desemprego recua para 12,3% em maio, mas ainda atinge 13 milhões de brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta sexta-feira em Osaka, no Japão, 3 meses após a visita oficial aos Estados Unidos. Jair Bolsonaro que discursa hoje na terceira sessão plenária da cúpula de líderes do G20 no Japão. Depois de empatar no tempo normal, o Brasil vence o Paraguai 4-3 nos pênaltis e se classifica para a semifinal da Copa América. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, anunciou hoje um novo adiamento para as placas do Mercosul. Desta vez, os estados e o Distrito Federal têm até 31 de janeiro de 2020 para se adequarem ao novo padrão. Essa é a sexta vez que o novo processo de emplacamento é adiado. O prazo estabelecido anteriormente pelo órgão venceria no próximo domingo, dia 30. Jovens que completam 18 anos em 2019 têm até hoje para fazer o alistamento nas juntas militares. Pela internet, a inscrição pode ser feita até domingo no site alistamento.eb.mil.br. A leitura do parecer da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara adiado agora para terça-feira. Em Sorocaba, está acontecendo a reunião do Fórum Paulista de Mobilidade Urbana. Começou ontem, até hoje, sexta-feira, dia 28. Representantes de aproximadamente 50 cidades paulistas estão na edição 71 da reunião do Fórum Paulista de Mobilidade Urbana. E o primeiro destaque do Jornal Nova Era de hoje: as escolas do Brasil têm menos tempo para ensino e mais bullying entre alunos do que a média internacional. As escolas brasileiras perderam mais tempo com tarefas não relacionadas ao aprendizado e são num ambiente mais propício ao bullying, a intimidação, do que o média internacional, segundo dados obtidos a partir da avaliação dos próprios professores e diretores escolares. E isso acaba prejudicando os esforços pedagógicos para melhorar a educação. Uma aula típica, os professores brasileiros passam em média apenas 67% do tempo com o processo de aprendizado. O restante acaba sendo dedicado a tarefas administrativas, fazer chamada, manter a ordem da classe. A informação é parte da pesquisa internacional sobre ensino e aprendizagem. Atrás do Brasil, só professores da África do Sul e Arábia Saudita, que gastam mais tempo com tarefas não relacionadas ao aprendizado. Outro dado que chamou a atenção é que 28% dos diretores escolares brasileiros relataram ter testemunhado situações de intimidação ou bullying entre alunos. A média internacional, que é de 3%, no Brasil ela é de 28%. Do total de educadores, quase 2/3 afirmaram que o magistério foi sua primeira escolha de carreira profissional. Odair. Bem, o bullying é uma instituição mundial. A gente situa muito na fase escolar, porque ali ele está exacerbado, né? Os garotos vão muito fortemente.
mas faça isso em todos os lugares. Estes números que o Damião apresentou, nós conhecemos. Você, para começar a dar aula, você leva 15 minutos até organizar. Tirar a menina que está sentada no colo do menino, que pertence a uma outra classe. Eu estou falando de tempos modernos, de agora. Ela está lá sentada no colo do menino, ela é de uma outra classe, nem daquela classe ela é. Então, até você ajeitar todo mundo, ir buscar a gente pelos corredores, recolher, fazer com que eles desliguem celulares, 15 minutos se passaram da aula, no mínimo. E aí vai em frente, né? Você manter a atenção da classe é um trabalho hercúleo. E isso, claro, acaba resultando em uma má qualidade de ensino, uma má qualidade de aprendizado. Né? Não é que não tenham bom poder cognitivo, não. É uma rapaziada muito esperta, muito inteligente, mas deixam de aprender por este tempo exíguo, né, que sobra para que o conteúdo da aula realmente seja passado. Quem deu aula sabe disso, né? É uma grande dificuldade. Além de burocracia. Se você estiver numa escola particular, você tem essas burocracias. Se estiver numa escola pública, essa burocracia aumenta. O que tem de coisa para preencher, né? de coisinhas para preencher, o professor acaba levando para casa esse trabalho. Então, some-se a isso. Preparar aula, corrigir provas, preencher aqueles formulários todos. Imaginem a carga horária de um professor. Né? Não é o tempo só que ele está ali durante a aula, mas é o tempo todo que demanda o ensino, né, na vida dele. Para ganhar quanto? Uma fortuna, não é? Uma profissão respeitadíssima. Você fala, eu sou professor, as pessoas falam, puxa, que maravilha, né? Ainda é vítima da pena das pessoas, né? Mas é isso. É outro sacerdócio, como o rádio, como tantas outras profissões, que se você não tiver muito amor, você não faz, abandona mesmo. É por isso que estamos tendo dificuldades de arregimentar novos professores. Você sabe o que eu acho legal disso tudo? É a observação que a gente pode tirar de que essa receita não funciona mais, né? Esse modelo de colocar as crianças dentro da sala de aula, o professor fazer chamada, perder tempo com esse tipo de comportamento. Um olhando a nuca do outro, né? Não funciona mais. Não funciona mais. Então, eu acho muito importante esse tipo de pesquisa. Acho muito interessante que os professores que estão dando a sua opinião. Agora, aonde vai parar essa pesquisa? Não pode parar no fundo de uma gaveta, né? Tem que dar andamento. Para que foi feita essa pesquisa? Há que se modificar o modelo de educação do nosso país, porque senão não vai. Foi observado, estamos com falhas gravíssimas. Paramos no tempo, lá nos anos 50, no modelo. E aí? É o mesmo modelo, né? Não se modificou de quando éramos crianças. Eles mudam algumas pecinhas aqui, mas volta tudo como era antes em pouco tempo. As pessoas também precisam aprender. As pessoas, quando eu falo, são pais, professores e responsáveis por escolas, os coordenadores, precisam estar mais abertos socialmente para o ensino, não politicamente. Porque quando se tenta modificar algo, politicamente uma turma é contra, politicamente outra turma é a favor, e quem sai perdendo somos... Kátia, esse politicamente está acabando com este país. Exato. Desde 1900 e nada. Vocês estão falando de uma coisa que eu tenho uma experiência longa. Eu trabalhei como professor 20 anos na rede pública. E o que você falou, inclusive, dessa questão da formação, do tempo que leva material para casa, para trabalhar, blá, blá. Além do que, o professor, para ser um bom professor, ele tem que estar atualizado, ele tem que fazer cursos, ele tem que aprender, ele tem que estar se reciclando o tempo inteiro, buscando novidades para ter isso que você falou agora, exato, de um ensino de qualidade. Agora, você veja bem, a política educacional, quando eu desisti, ela estava num caos já total, desenhando o que nós estamos vivenciando e constatando na mídia, de aluno desrespeitando o professor, batendo em professor e fazendo essas coisas todas. Você veja, eu trabalhava com arte, eu sempre trabalhei com arte, eu era professor de arte.
Eu cheguei a ponto de um pai, naquela época, ainda, pelo menos, a minha área reprovava um aluno pela ausência dele. Pelo menos. Sim. Por nota, não. Mas, pelo menos, aquele aluno que não participava, que não comparecia, eu tinha condições de reter. O governo do estado mandou uma circular dizendo, olha, a sua área inglesa, história, não sei o quê, nem Não. por ausência pode reprovar mais. E daí vai. Sabe, a coisa chegava a um ponto que eu falei, eu não vou brincar de ser professor. Eu estou me dedicando, e eu me dedicava mesmo. Festivais de canção, eu fazia teatro desde que o aluno criasse entre o grupo, aqueles que tinham mais habilidade para criar um texto com supervisão, inclusive de outras disciplinas, né? Quer dizer, o professor de português ajudando, corrigindo, fazendo com que aquela redação virasse um texto dramatúrgico para poder ser depois dramatizada. Eu trabalhando com a parte toda de interpretação, de montagem, direção, professores de educação física fazendo todo o trabalho de preparação corporal. A gente tinha uma Dedicação, né? uma didática, sabe, um programa pedagógico que envolvia, que era uma coisa realmente que valia a pena trabalhar. Isso começou a ser proibido, isso começou a ser, sabe? Bom, chegou a um ponto, inclusive, que eu, para fazer um crediário, por exemplo, daí, eu tinha vergonha de dizer que eu era professor. Porque eles sempre diziam, mas você não ganha algum outro dinheiro por fora? Porque o que eu ganhava e dizer professor, eles tiravam sarro. Eu tinha que chegar dizendo, porque como eu sempre trabalhei como radialista, trabalhei como ator, como músico... Você era o rei da escolha. Né? Eu podia trazer alguma renda de outro lugar, mas eu jamais, para pedir algum crédito, eu dizia que eu era professor. Tamanha a desmoralização. E aí a coisa só pode refletir dessa forma no ensino, dessa forma como está, no nível como está. Você está acompanhando o Jornal Nova Era desta sexta-feira. Deixa eu fazer chamar até a Kátia Pelle para me ajudar aqui, porque agora essa semana, e termina hoje, o pronto atendimento aí está com visitas. Inclusive você, que é a menina de quinta, foi para quarta-feira, ao lado da Adriana Fukuda, que é de terça, com o Antônio Carlos Tressino, que é da própria quarta. Sim. Gente, conta um pouco dessa experiência aí pra gente. Como bem disse o Júlio, é uma bagunça organizada que a gente resolveu invadir o espaço do outro no programa, porque é um programa bastante dinâmico, ele é ao vivo e ele é um programa consolador. Então, por isso, a gente quis engrossar o laço da família PA, que a gente chama. Pronto Que é o atendimento. pronto atendimento. E fizemos essas mudancinhas, assim, somente essa semana, de um visitar o horário do outro. Está sendo muito gostoso. Inclusive, hoje é o último dia. Hoje é o último dia. Tem Walter Farid, que é da sexta, recebendo o César Carvalho, que é da segunda-feira, e a Celina Sobral, que é de quarta-feira. Quer dizer, e aí você que está acompanhando pode tirar suas dúvidas aí no pronto atendimento ao vivo a partir das 5 da tarde e com essa semana especial. Semana especial tanto para os comunicadores, para você também, que é ouvinte telespectador que acompanha. Inclusive, a gente pede, dê o feedback. O que é que vocês acharam dessa bagunça organizada? Manda pelo WhatsApp. E participe hoje, 5 da tarde, o último dia dessa visita que é acontecendo no programa. Aproveito também para lembrar aí a você do incêndio que atingiu o Mercatudo das Casas André Luiz, a unidade Itaim Paulista, e que agora estamos aí, todo o trabalho agora é de reconstrução. E você pode ligar 3106-9011 ou acessar o site casasandreluiz.org.br para doações direcionadas à reconstrução do Mercatudo. Inclusive tem no próprio site, né, nas redes sociais, no Facebook das Casas André Luiz, a campanha emergencial Dependemos de Você. Precisamos de recursos para a reconstrução e reparos da unidade atingida pelo incêndio no dia 18 de junho. O fogo destruiu o fundo do galpão, parte da estrutura do local de atendimento ao público. Então doe e ajude com alguns itens emergenciais para a reconstrução da unidade atingida. Para doar materiais, olha, então tem um telefone para doação de materiais, que é o 24597000, 24597000.
Depósito ou transferência bancária. Você pode fazer a transferência aí agora no seu celular para o Bradesco, agência 3397. A conta corrente das Casas André Luiz é 17020, dígito 8. 17020, dígito 8. Razão social, Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Aí você vai precisar do CNPJ para fazer a transferência. Eu te passo já. 62 220 637 1000 ao contrário 40. 62 220 637 1000 ao contrário 40. Vamos reconstruir o Mercatudo das Casas André Luiz. Agora, dia 30 é domingo, 30 de junho, lembramos, em 2002, Francisco Cândido Xavier retornava à pátria espiritual aos 92 anos. Chico, que exercitou ao máximo, além dos próprios limites, o sentido de aceitação. Ele não só aceitava as dores, doenças e obstáculos da vida, como agradecia por eles. Para ele, o sofrimento era uma bênção, o caminho mais curto para resgatar dívidas passadas, aprender e evoluir. Ele veio à Terra com uma missão: divulgar a doutrina espírita. Foi escolhido para ser o intermediário entre o mundo dos desencarnados e o mundo dos encarnados. Foram mais de 400 obras psicografadas, também atendendo aos mais necessitados com alimentos, palavras de conforto e de esperança. Chico psicografou milhares de cartas para aqueles que precisavam de consolo, trazia o depoimento dos que partiram, confortando seus familiares. Então fica aqui a nossa homenagem a Francisco Cândido Xavier, nossa saudade, gratidão e reconhecimento. Essa singela homenagem é aquele que só viveu em prol dos necessitados. Um carteiro do além, um cisco de Deus entre os homens, Odair. Bem, o Chico, não devemos, né, nós que somos espíritas, que amamos essa doutrina, né, nós temos muitos nomes aí a agradecer. Freitas Nobre, Caio Barchute, Batuíra, Bezerra de Menezes, mas mais recentemente eu acho que o Chico, com a era da televisão, aquelas participações no Pinga Fogo, lá da Rede Tupi, só as pessoas mais velhas acho que sabem disso ou lembram. Saber sabem, lembrar disso aqui é um pouquinho mais complicado. Mas ele conseguiu dar ao Espiritismo uma respeitabilidade. Né? Havia até um pouco de confusão, ainda existe, entre as matrizes africanas, né? As religiões de origem africanas com o Espiritismo. Isso ficou um pouco mais claro com o Chico. E o Chico era de tal magnitude e postura que ele trouxe ao Espiritismo um respeito, né? Que você percebe hoje em todas as pessoas. Quando você fala, às vezes a pessoa não consegue identificar, você fala, você tem que se identificar com um kardecista ou qualquer coisa assim. Você fala, a doutrina do Chico Xavier. Ah, sim. Então, aquele mais que menos conheça, quando você fala em Chico Xavier, identifica e tem respeito pela nossa doutrina. Posso fazer só um comentário? Pois falando não. Em cima disso que você está falando, Odair. Você falou dele conseguir mostrar o que era de fato o Espiritismo, né? Não só se distanciando de algumas outras doutrinas e deixando cada uma, não pelo fator de Sim. que são maiores ou menores, não, coisa Sim. simplesmente de você conseguir dizer quem é quem. Mas você veja que a importância do Chico era tanta que o SBT teve aquele concurso para dizer quem era o homem mais expressivo, exatamente. mais importante do Brasil. E ele foi eleito, indiscutivelmente, assim, estourado, não só por espíritas. A grandiosidade desse ser humano, essa generosidade, esse exemplo de vida, ultrapassa todos essas diferenças de crenças e religiões e chegava ao ponto de pessoas, inclusive evangélicas, que eu conhecia, terem votado no Chico, no SBT. Muito bem lembrado. Aí acaba com qualquer tipo de incompreensão, né, desse ser maravilhoso que era o Chico.
Sim. Eu não digo que ele era um carteiro do além. Eu sou mais moderna, ele é Wi-Fi, né? Ele é impressora Wi-Fi. Ele é impressora Wi-Fi do plano espiritual. Vamos modernizar, né? Sim. Mas ele foi líder sem ser líder e muito menos querer ser líder, né? Por quê? É a moral. A moral fala mais alto. E que faz com que ele seja eleito. Exatamente. Então, ele é ao concurso, quando você vai tratar de espiritismo, Chico Xavier sempre está no meio. Ou pela literatura que ele trouxe de maneira servindo de impressora, ou seja, pelas próprias palavras dele no Pinga Fogo, quando era dele, era sempre muito dócil, sempre muito amorosa, sempre de apoio moral. Então, não tem o que dizer. A gente tem que agradecer sempre, né? Tem até uma palavra, uma mensagem do Chico que diz, né? Nosso coração é diariamente lido pelos outros, na palavra que emitimos, na frase que escrevemos, no compromisso que assumimos, ou mesmo nos gestos que praticamos. Chico Xavier. É aquilo, né? No coração, diariamente, é lido pelos outros. Olha, na palavra, na frase que escrevemos, no compromisso que assumimos e até nos gestos que praticamos. Praticamente em tudo. Então, o quanto é importante, né? A prática da caridade, a prática do bem. Ele fez bem isso. Não fica aquela coisa tão distante, né? A gente lembrar a referência. Jesus é muito, muito longo. O Chico esteve aqui, olha, faz 17 anos agora no plano espiritual, né? Então, fica aí a nossa singela homenagem. E o mais lindo é que não tinha nada de fantasioso, né? Ele conseguiu quebrar essa coisa da necessidade do fantástico, de transformar o sobrenatural em extremamente natural. Você falar dessas dimensões, de você falar dos estágios da nossa essência, que é eterna, né? De uma forma supernatural, sem aquelas coisas todas né? O espiritismo mexe com isso, mexe com aquilo, o morto está numa outra dimensão, nada, tudo está aqui, tudo está acontecendo ao mesmo tempo e de uma forma muito natural. Se a gente pudesse, alguém pergunta para mim, quem você acha que serve de modelo hoje para o espírita, para o ser humano em geral? É o Chico. Sim. Porque ele agiu de maneira natural, normal, demonstrava as suas limitações sem o menor problema, mas acima de tudo colocava o amor. Então, para mim, é o Chico. E agradecer a você, falando em agradecimentos, né? Você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, gratidão a você que nos ajuda na ampliação da divulgação da doutrina espírita. E aqui nesse instante, olha, a Marilza de Souza Pagliuca, sócia desde 2002, gratidão a você, Marilza de Souza. Também Samanta Pagliuca, sócia desde 2002, gratidão a vocês e aos novos também. Miriam Carrillo Duarte, sócia desde 2017. Thaís Brunetti Ferreira, sócia desde 2017. Gratidão a vocês que nos ajudam nesse trabalho de ampliação da divulgação da doutrina espírita. Se você ainda não faz parte deste clube, 0800 12 18 38 é o telefone do Clube Amigos da Boa Nova. Olá! Mudança de formato do boleto dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. O boleto de sua doação mudou. O correspondente agora é o Bradesco. Então, lembre-se de sempre conferir o beneficiário do boleto bancário. Fundação Espírita André Luiz. CNPJ 65080 616 1000 ao contrário, tracinho 65. O novo boleto também oferece sugestão de estabelecimentos próximos à sua residência para efetuar o pagamento. A FEAL, Fundação Espírita André Luiz, conta com a sua doação para manutenção da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Mudança de formato de boleto dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. E você sabe, toda mudança é para melhor. Mas, caso tenha alguma dúvida, entre em contato. 0800 12 18 38 ou 24 58 3214. WhatsApp 972 61 0272. O e-mail clubeamigosdaboanova.com.br.
E aí até, né, o próprio Odair estava comentando aqui que é pela pronúncia Marilza de Souza Paliuca e a Samanta Paliuca, sócias desde 2002. Aí, gratidão a vocês. Desculpe essas pronúncias, né? Paliuca. Italiano, e você também, é muito brasileiro, né? e também falar da Miriam Carrillo Duarte, sócia desde 2017. Thaís Brunetti Ferreira, sócia desde 2017. Gratidão. Você que ainda não faz parte, venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Já que estamos falando aí de italiano, vamos então falar com o Alex, que veio aqui hoje, para contar um pouco, o Alex Ribeiro do Prado. Ele vai lançar o livro Modigliani. Modigliani, tá vendo? Modigliani, é italiano. Então, exatamente. Começa a pegar a pronúncia. Vamos pela pronúncia. Vamos contar um pouco desse trabalho. E aí, até para que você tenha uma referência, amigo ouvinte, e aí para poder puxar tanto a Kátia ou o Daír para a gente conversar com o Alex. Esse trabalho todo, né? O Alex que foi então professor, foi radialista, ainda, né? Mas não trabalhando em rádio, mas mais em eventos, ator. Quer dizer, você tem toda uma carreira assim e de repente trazer como é que nasceu todo o trabalho para fazer essa pesquisa, para resgatar, por que não, né? Todo esse trabalho do Modigliani. Olha, vamos começar pelo início, porque eu sou médium, além de escritor, ator, cantor e professor e outras coisas tantas. Eu sou médium desde criança de clareaudiência, que aliás foi um grande problema na minha vida, porque ouvir vozes e você não entender direito qual é o processo. Estávamos falando há pouco dos bullying na escola. Isso era um problema muito sério, porque quando acontecia alguns efeitos físicos, por conta de eu estar presente, mas eu não sabia que era por conta disso. Objetos que se moviam, portas que se fechavam, coisas que caíam, que explodiam, principalmente de vidro e cristal. Quer dizer, eu procurava negar, e isso sempre foi uma tônica na minha vida, tentar negar essa mediunidade. Depois de um tempo, aliás, eu canalizei e fui entender isso dentro da Umbanda, antes do kardecismo, dentro da Umbanda. E dentro da Umbanda, eu consegui fazer com que essas manifestações ocorressem dentro do terreiro e não espontaneamente, a qualquer hora, uma coisa sem controle algum. Bem, passado um tempo, começo a me identificar com o kardecismo, estou trabalhando com o kardecismo, mas eu tentando o tempo inteiro parar com essas manifestações que me incomodavam sobremaneira. E me incomodava muito. O grande momento foi quando as vozes me pediram para que avisasse minha mãe que naquele dia ela ia perder um filho. Bom, eu tinha uma irmã que era síndrome de Down. A gente viveu a vida inteira com aquela coisa. Ela não vai passar de 2 anos, não vai passar de 3, não vai passar de 7, não vai passar não sei o quê. Bom, acabou falecendo há pouco tempo, agora com 48. Mas naquele momento, tudo indicava que seria essa minha irmã. Eu desço, que eu estava na casa de cima, desci para falar com minha mãe, a hora do almoço, ela pondo a mesa, e eu comecei com aquela história, né? Quer dizer, como é que você fala para uma mãe que ela vai perder um filho? Olha, sabe o que é? O normal é que os filhos enterrem os pais, mas às vezes, né? E ela já começou a me olhar meio estranho, dizendo, aí tem, né? Porque ela me conhecia. E começou a chorar e tipo, o que você sabe que eu não sei? Não sei de nada, quer dizer, não, mas é que é normal, poxa mãe, para, não é isso, quer dizer, bom, eu não soube contornar a coisa e dito e feito, 20 minutos depois chega uma viatura de polícia, na época ninguém tinha telefone em casa, era coisa muito cara, era só de rico. Meu irmão morava no interior, avisaram a delegacia lá da cidade dele, que avisou a do meu bairro, e veio uma viatura para avisar que o meu irmão de 21 anos, casado, com 4 filhos, teve um infarto e tinha morrido. Bom, foi um desastre. A partir daquele dia eu não queria jamais ouvir falar em vozes alguma, em mediunidade, em coisa alguma com nada. Bom, fiquei mais de 30 anos, a espiritualidade acho que entendeu e me deixou bem tranquilo. Até que no dia 20 de abril de 2007, um amigo que era muito querido, que trabalhei com ele muitos anos, fundador do Teatro Brasileiro de Comédia, TBC, Rui Afonso. Nós trabalhávamos juntos num grupo que ele tinha criado, que era o Jograis de São Paulo. Ele começou a me delegar coisas e o acervo dele. Dentre as peças desse acervo, existia uma obra
E ele próprio, no dia 20 de abril, no dia do aniversário dele, de 2007, ele começa a me pedir para ir pesquisar uma dessas obras. Por acaso, um detalhe dessa obra que está aqui na capa do livro, que era uma marinha. E aí começa toda essa minha busca. Eu, obviamente, não estava entendendo por que as vozes que estavam tão silenciosas, de repente, deixaram de ser. E a insistência. E eu dizia, imagina, isso é loucura, eu não vou. Por que tenho? Por que não tenho? Bom, eu não conseguia mais dormir. Então, eu tive que começar, pelo menos aí, tentar achar um caminho para tentar entender quem era, o que era, por que era. E me diziam, olha, o caminho vai ser árduo, mas é necessário. É chegado o momento de se trazer à luz do conhecimento uma série de fatos que só com esse projeto a gente vai conseguir. Bom, tudo bem. Basta crer que eu tive que delapidar todo o meu patrimônio para poder me manter e ir atrás de respostas na Europa, em vários países da Europa, na América do Sul, na América do Norte, para poder conseguir chegar às respostas que eu acabei conseguindo, chegando e que gerou esse livro. São 12 anos de muito trabalho. Obviamente que eu recriei toda uma história, tive que recontar essa história desde o século XIX, e as pessoas achavam muito linda a história, mas achavam que isso não era possível, era só bonita, que não era palpável, não era verdadeira. Foi quando eles disseram, nós chegamos no ponto que nós queríamos, que as pessoas que são os experts, os entendidos em arte, dissessem que a obra não pode ser de Modigliani, um dos maiores gênios do século XX. Porque agora você vai trabalhar com a ciência. É com a ciência que nós queremos as respostas. E eu dizia, mas como? Eu não tenho mais dinheiro, o que eu tinha já gastei. Eles vão se achegar, fique tranquilo. E foram se achegando. Foram se aproximando, se interessando pelo desafio de descobrir respostas dessa história bonita que eu tinha recriado. E passei com essa obra pelos exames mais sofisticados que existem no mundo, não é só em Brasil. De exames físicos nucleares, químicos moleculares, em 3 dimensões, em raio-x, tanto no Brasil quanto na Espanha, todos os resultados são absolutamente positivos. Tanto é verdade que agora, dia 5 de setembro, o mundo vai saber dessa história num congresso internacional de química na Universidade de Potsdam, na Alemanha, com um artigo científico publicado imediatamente no jornal londrino, Journal of Raman Spectroscopy. Vai ser publicado logo em seguida na conclusão do congresso. A minha pergunta inicial é a seguinte: qual o interesse do plano espiritual em comprovar a autenticidade de uma obra de arte de 200 anos, né? Mais até talvez, né? Qual é o interesse que o plano espiritual tinha, em especial nessa obra, em Modigliani, nessa obra? Nesse livro, eu falo de todo esse processo que aconteceu, e durante todo esse processo, Odair, a pergunta que não queria calar era, para quê? Por que eu? Eu estou tão tranquilo no meu canto. Por que eu tenho que entrar nisso? Aonde eu vou chegar? São as perguntas que acho que qualquer um... E, aliás, são perguntas que me fez chegar ao kardecismo. Porque aqui não existe a questão da fé cega. Nós temos o direito e a obrigação de questionar. É uma fé raciocinada. Então, eu não me sentia até desrespeitoso com essas perguntas com a espiritualidade. Por quê? Por que eu? E eles diziam, vai tranquilo, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Na hora certa você vai saber. E, de repente, foi um banho de descobertas, de informações que estão sendo passadas. Inclusive, há pouco nós estávamos falando do Chico e falando de acabar com essa questão do sobrenatural, do natural. Nós trabalhamos... Esse livro não é meu. Eu digo que não é meu, e não é nem só porque eu contei com muitos cientistas, muitos, são 8 pelo menos, além de os profissionais das equipes desses cientistas, né? Mas muitos outros colaboradores, mas muitos... o Maurício Mesquita na pesquisa o tempo inteiro, Jacques Cabral da Nóbrega o tempo inteiro, os profissionais da editora,
Desde quem apresenta o meu livro, que é o José Reis Chaves, e o diretor da editora Chico Xavier, o Isoldino Rezende, que abraçaram e falaram, não, isso tem que ir para frente, nós temos que publicar e os leitores têm o direito de saber isso, né? Como quem preparou o livro, que foi o Mário Lucena. Então, esse livro não é só Alex Ribeiro, esse livro são dessas pessoas todas, mas principalmente de muitas pessoas do plano espiritual, que são tão autores quanto todos nós do plano material. Ou seja, essa relação é muito clara e não é fantasiosa. Não existe essa coisa de, eu ouvi a voz. Não existe isso. Era um diálogo como nós estamos tendo aqui. Claro que o telefone sempre toca de lá para cá. Por mais que eu tentasse, por quê? Aonde vou? O que eu tenho que fazer? E essa resposta nunca vinha. Vinha o que precisava e o que era necessário. E aí, de repente, eu venho descobrir, além dessas importantes questões sobre a naturalidade, sobre essas relações entre você estar num estágio encarnado ou desencarnado e essas relações continuarem, que é muito importante isso. Eu falo, inclusive, da reencarnação. E eu estou, inclusive, aceito já num programa que cientificamente vai comprovar a reencarnação, da minha reencarnação como uma das amantes do Modigliani. De um compromisso assumido lá no século XIX. Eu ia perguntar isso, ele já se antecipou. Onde está entrando. Qual é a sua ligação íntima? Porque tem que haver, né? Tem. Não, era uma pergunta minha. O que eu tenho a ver com isso? De repente, eu começo a descobrir, assim, por acaso, né? O acaso, com aspas enormes, que eu reajo à tuberculose. E eu nunca tive tuberculose. Faça exame no meu pulmão, meus pulmões são perfeitos. Em qualquer raio-x, em qualquer outra análise de escarro e tudo. Mas se você fizer o exame do tuberculino, eu passo do limite que é chamado de alto contágio, que seriam 10 milímetros do nódulo. O meu vai para 13, 14. Da onde isso? O que é isso? Por que isso? Né? Uhum. De repente, vou fazer uns exames para o pré-operatório, tenho anticorpos da hepatite B. Da onde isso? Eu não tenho isso, nunca tive isso. Não, mas você teve, em algum momento, sei lá, eu quando, tal. E aí eu começo a buscar atrás, e depois de carta psicografada, aliás, várias cartas psicografadas, numa delas fala dessa minha relação com ele. Aí eu vou atrás da pessoa e tal, e vejo que havia morrido de tuberculose, assim como ele. As doenças perispirituais. Essa história chegou a um grupo de cientistas da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, com a Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui no Brasil, com a supervisão da Federação Espírita Brasileira, e patrocinado esse programa de pesquisa por um instituto português chamado Instituto Bial. E eu acabo de ser aceito para comprovar cientificamente essa reencarnação. Nossa, que legal. Que não tem outra função a não ser provar. Exatamente, é isso que eu ia falar. Para provar essa continuidade. Nós somos seres eternos e em pleno processo de evolução. Porque, de verdade, essa moça, que foi amante dele, ela morre de tuberculose. Um pouco antes de morrer de tuberculose, Modigliani já havia morrido. Ela tem que entregar o filho que eles tiveram juntos para adoção, porque ela não tinha mais condições nenhuma, entrega para adoção e morre logo em seguida. Teve uma vida muito infeliz. Foi de uma crueldade, tudo que aconteceu, tal. Isso mexe comigo? Não, aquilo já foi resolvido. Aquilo é uma outra situação. Hoje, aquele ser que já teve centenas, milhares, sabe Deus, de encarnações, hoje é esse aqui. Hoje é esse Alex. E é esse que está tentando trabalhar e está tentando fazer com que a história seja diferente. E você tem cartas do Modigliani? Tenho uma aqui e também do Rui Afonso. Já do plano espiritual. Claro, sim, psicografado. Do plano espiritual. Não, e o Rui também. Mas o quadro foi pintado pelo Modigliani. Não, ele é autêntico. Ele é autêntico, ele foi pintado em 1909. Não é uma obra de... Não, de pictografia. Não. Ele é uma obra autêntica. Okay, aliás, que tem o seu valor e por essa história toda, porque um quadro ele é avaliado pela história.
como a Sim. Mona Lisa, que é um quadro pequeno, tal, você vai no Louvre, obras faraônicas, não sei o quê, mas não chegam perto do valor de uma Mona Lisa. Daqui a pouquinho o Alex vai comentar onde ele vai lançar o livro, mas eu só faço um comentário com você que está nos acompanhando. Se você quiser adquirir o livro Modigliani, está à venda na mundomaior.com.br. Olha, logo na primeira página, eu estou aqui com o site aberto. Tem os 4 livros aqui que eles estão dizendo como lançamentos. Aí abre, você vê produtos em destaque. Aí ele está aqui. Aqui produtos em destaque ainda com 30% de desconto. Opa, Fala, Kátia. maravilha. Não, só para a gente colocar as coisas numa linha de tempo, ele foi a amante do pintor, que nesta encarnação teve um artifício de comprovar que era ela por conta da doença que teve na outra. Ele não teve nessa, mas deixou os vestígios. Tudo muito bem trançadinho, guardadinho para o momento certo, né? Então, o plano espiritual agindo de maneira responsável para que a gente pudesse ter uma comprovação dupla, no caso, da obra e da pessoa, e que agora vai ser, de certa forma, estudado, né? Sim, comprovado, porque é isso que eu digo. Nesse livro, absolutamente todos os fatos que eu narro, eles ou têm um documento que comprove a veracidade, a origem, ou tem um laudo científico que confirma tudo que a espiritualidade havia dito. Não existe uma vírgula que não tenha um documento. Tanto é verdade, esse livro teria 500 páginas no mínimo. Para eu poder deixá-lo mais palatável, inclusive economicamente mais viável, eu criei um site, www.modigliani, que se escreve Modigliani com GLI, né? Modigliani.arte com temudo.br, modigliani.arte.br. Nesse site, aí eu tenho espaço para poder instalar qualquer documento, laudos que tem, só alguns laudos científicos têm mais de 100 páginas. Olha que legal. Então, se as pessoas quiserem, pessoas ligadas às ciências, que quiserem, tiverem curiosidade, elas vão acessar, elas vão ter acesso a toda essa documentação. Então, para você conseguir saber o site, você faz o seguinte, entra na mundomaior.com.br, compra o livro, porque eu consegui, consta no livro o site dessa possibilidade de ver os documentos. Então você vê envolvidos aí quantos espíritos, né, encarnados e desencarnados, com um objetivo que a gente tentava aqui identificar, né? A minha pergunta era para isso: qual o interesse do plano espiritual nesta história toda, num quadro de Modigliani, exatamente para que chegue agora o Alex e com essa abordagem científica mostrar o que nós entendemos como processos normais, né? Estamos só cada um numa dimensão, mas que a outros olhos é sempre visto como algo muito esquisito, sobrenatural, fantasma. Vocês falam com fantasmas, o Alex ouve fantasmas, né? E não são só espíritos que estão numa condição diferente da nossa, uns encarnados e outros desencarnados. E outra coisa, aproveitando esse gancho que você está dizendo, de que somos pessoas normais, de que esses espíritos são muitos, a ponto de que no livro chega um momento que eu paro de dizer que era o Rui que falava comigo ou que era a Modigliani que falava comigo. Eu digo vozes. A voz falou a voz. Porque eu já não sabia mais quem era quem. Aqui entra Monteiro Lobato. Está envolvido nisso. Fernando Pessoa. Eu abro o livro com Fernando Pessoa. Maravilha. Porque está totalmente ligado nisso. Muita gente, muitos escritores, muitos artistas, poetas. Mas a hora que você falou do Monteiro Lobato, eu teve nos seus livros obras ou a pintura do Modigliani nos seus livros? Não, na realidade foi o seguinte, o pintor brasileiro que conhece Modigliani em 1910 em Paris e que estava com uma bolsa de estudo pelo governo do estado de São Paulo, tem possibilidade de fazer amizade, de hospedá-lo na casa dele devido à recessão da Europa, que acaba culminando com a Primeira Guerra Mundial. E quando estoura a Primeira Guerra, que o Brasil chama todos os brasileiros para retornarem ao Brasil, o Modigliani entrega de presente para ele algumas obras, dentre as quais essa que veio parar na minha casa. Esse brasileiro, eu precisava fazer essa correlação com ele e Modigliani, porque isso não consta na biografia de Modigliani.
Só constava aqui com Carlos Drummond de Andrade falando, Paulo Bonfim, José de Barros Martins, vários outros poetas e escritores falando e narrando esse episódio que eu estou dizendo aqui. Aí tinha uma história, inclusive, de que o Modigliani tinha pintado um retrato desse pintor brasileiro e que depois de um ano o próprio Modigliani se autorretratou com a mesma roupa que ele tinha retratado esse brasileiro, porque esse brasileiro deu de presente para ele em troca do retrato que ele havia feito. E essa obra veio parar aqui no Brasil. Essa história, inclusive, é tão bonita e tão interessante que a revista Época me deu 2 páginas para contar essa história. Tão bonita que é. E eu precisava comprovar, porque aí, novamente, alguns experts em artes me questionavam e diziam: a história é bonitinha, mas Modigliani voltou em 1914, e cadê essa obra e tal? E eu apresento a obra, eles disseram: mas essa obra é de 1918. E eu precisava provar que o Vassi Rodrigues teria voltado a Paris em 1918 e não conseguia. Entra o Lobato na jogada e me diz: vai procurar uma carta que eu tenho e que eu provo que o Vassi Rodrigues voltou em 1918. Começo a ler tudo do Lobato. O que Lobato teria a ver com isso? Aí descubro que Lobato era espírita, que Lobato fazia sessões dentro da casa dele, que ele, quando é deportado para a Argentina, ele continuou levando o espiritismo na Argentina. Tinha um livro que a secretária dele publicou, chamado Lobato e o Espiritismo. Vou ler essas cartas, não era ali que eu encontraria a comprovação. Acabo encontrando num livro chamado A Barca de Gleire, um livro com 2 volumes, com 2 décadas de cartas trocadas entre o Lobato e um escritor mineiro, Godofredo Rangel. Exatamente no dia 28 de dezembro de 2017, ele diz que estava embarcando para Paris, juntamente com o Vassi Rodrigues, para lançar o Urupês. Alex, um recado para o Maroço: dá um filme, hein? Um filmão, hein? E você que está nos acompanhando, olha, além de se adquirir mundomaior.com.br, o livro Modigliani, com 30% de desconto vai ter. Vamos falar agora do lançamento que vai ter. Olha, esse lançamento, eu tive assim a felicidade desse livro ter sido avaliado pelos companheiros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e ter sido recomendado o livro para que fosse vendido também lá por eles, mas mais do que isso, que fosse apresentado esse livro numa palestra pública dia 7 agora de julho, domingo, a partir das 9 da manhã, com a harmonização musical de Denise Manzo, e depois às 10 horas eu apresentando fotos, trazendo documentos, falando sobre tudo isso, e obviamente depois da palestra recebendo as pessoas que adquiriram já o livro aqui também na Boa Nova, para um autógrafo, para uma foto, para receber os cumprimentos e conhecer essas pessoas. Maravilha. E o evento vai acontecer, então, na Federação Espírita? Na Federação, no Auditório Bezerra de Menezes, na Rua Dona Maria Paula, 140, na Bela Vista, dia 7 de julho, não esse domingo agora, o próximo domingo, a partir das 9 horas. Alex, coceiro aqui, repórter, tal. Eu nem sei se você quer falar a respeito disso, mas recentemente foi vendido um quadro, teoricamente, do mesmo pintor da Mona Lisa, né, o Leonardo da Vinci, supõe-se que seja dele, alcançou na Sotheby's lá um valor estratosférico. Comprovado cientificamente ser o quadro de Modigliani, esse teu quadro, que é de tua propriedade, vai alcançar valores assim, eu imagino. Uhum. Talvez aquela história da mão esquerda não saiba o que a direita faça, mas o que vai acontecer se quiserem comprar? A mão esquerda nunca deve saber o que a mão direita fez, não é isso? Mas aqui me pediram para que se falasse o que vai ser feita com a mão direita. Eu sinto menos... Não, é porque era uma coisa que eu também queria entender, Odair. Porque eu não acreditava. Olha, era um batalhão de pessoas me instigando. Porque assim, eu sou curioso por natureza. Você imagina alguém vir e falar assim para mim: vai procurar uma carta em tal lugar. Bom, eu vou ler tudo que tem carta, entendeu? Sim. Eu me enfio dentro de uma biblioteca, de um museu. E foi assim a minha vida durante esses 12 anos. Porque muita gente até às vezes diz assim: mas tendo essas vozes todas é muito fácil. Não, eles não fazem o trabalho pra gente. Não faz. Exatamente. Não faz. Eu sou testemunho ocular disso.
Não faz, Odair. Quantas vezes, eu te garanto, eu tinha noites em que muitas vezes eu chorando, porque eu não conseguia desatar nó, e eu dizia, custa dizer aonde procurar e o que eu tenho que procurar. Eles diziam, esse é o seu quinhão. Esse é a parte que te cabe. É a parte que te cabe. Mas eu dizia, eu vou desistir. Mas que desistia nada, né? No dia seguinte eu já levantava inspirado em alguma coisa e, bom, por aí ia. Mas aí você diz, bom, isso vai valer. E eu espero que valha muito. Porque um quadro, uma obra de arte, ela vale pela história. Não é pelo tamanho dela, pela técnica, se é óleo sobre tela, sobre cartão, sobre madeira. Não é nada disso. Ou mesmo sobre o tema. Porque é retrato, ou é pintura de uma marinha. Não é isso. A história dela. E olha, a história dessa obra, eu posso lhe garantir que é algo impressionante. É algo impressionante de fato. E deve valer muito. Recentemente, o próprio Modigliani, no leilão internacional, ele conseguiu 280 mil euros numa obra. Eu não digo que chegue a uma coisa dessa, mas seguramente vai valer muita coisa e já me disseram, você não está trabalhando para ganhar esse dinheiro para você. Em nome de todas essas pessoas, é para se ajudar pessoas com necessidades especiais, físicas e mentais. Portanto, eu espero que valha muito. O meu quinhão é da história, não da obra. Muito. Tá aí, Alex. Parabéns. E aí o convite, mais uma vez, no próximo domingo, dia 7, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, o lançamento do livro, que você pode adquirir já em mundomaior.com.br com 30% de desconto. Alex, obrigado pela presença. Muito Sucesso. Obrigado. Kátia Pelli, obrigado. Sextou, gente. Até semana que vem. Daí Isadela, obrigado. Obrigado a você. Bom final de semana para todos. Obrigado ao Jefferson Carvalho. Obrigado, Boris Maciel, aí na Geração TV. Fernanda Lima chegando para assumir a Geração TV. Uma boa tarde, excelente final de semana. Grande abraço. Você ouviu Jornal Nova Era.